Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando aí a sua terça-feira. Terça-feira aí, próximo, já chegando ao Campeonato Brasileiro. Que Sport estreia sábado. Sábado nós temos São Paulo Sport, lá no Morumbis, né? Onde o Sport faz o seu retorno à primeira divisão, já num jogo bem difícil, né? Pegar o São Paulo numa estreia já é um jogo bem complicado, né? Há ônus e bônus, né? Com relação aí a uma estreia, a uma tabela que você começa pegando times fortes, porque depois você pega teoricamente os times que estão mais abaixo, mas isso a gente só vai saber no decorrer do campeonato. Mas tem um ponto que preocupa o Sport para a Série A, porque a Série A é um campeonato que não dá trela, irmão. É um campeonato que não dá tempo para você respirar, para você sonhar, nada disso. Ou ganha ou já era, tá? E o Cabral Neto, que para mim, eu já falei aqui e repito, Cabral Neto para mim é o melhor comentarista aí do Nordeste, né, em TV aberta. Ele fez um alerta muito importante. Esse ponto pode prejudicar sim o Sport na primeira divisão. E a gente vai estar falando sobre isso nesse vídeo. A gente vai ouvir aqui o Cabral Neto falando sobre esse ponto importante. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, dar essa moral para a gente. Inscreve. Tá faltando agora, se vocês terem uma noção, tá faltando agora menos de 600 pessoas para a gente chegar à marca de 101 mil inscritos. Então, se você puder ajudar a gente, eu vou ficar muito feliz. A gente está trabalhando demais para chegar nessa marca de 101 mil inscritos. Então ajuda a gente aí, te inscreve que você não vai se arrepender. Sem perder muito tempo, vamos direto aqui para ouvir o comentário do Cabral Neto. Vocês sabem, a gente não tem os direitos de imagem, então eu vou ter que dar um miguezinho para a gente ouvir o áudio aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar o áudio. E vou virar torcedor do Retrô, seu Francisco, há 6 anos. Calma lá. Cabral Neto, boa tarde. Cabral, camisa, gostou? Obrigado, viu? Esse cochilinho do esporte aí saiu caro, né? E final de semana tem uma tal de Série A pela frente. Torcedor rubro-negro tá preocupado, cara. Deu uma travadinha. A gente tem que começar a pensar para frente, né? Porque o Sport é favorito, vacilou de fato, mas mereceu vencer e é favorito ao título estadual. Mas a questão agora é que semana que vem começa a Série A. Sábado. Exatamente. São Paulo, fora de casa. Paulo, e depois Palmeiras em casa. Só para ter já a noção do que vai acontecer, né? Então a gente trouxe aqui alguns lances do que. Ó, antes de ele continuar, logo de cara, ele vai falar aqui, cara. O Sport pega 2 pedreiras no começo, cara. Vai pegar o São Paulo no Morumbis e depois pega o Palmeiras na Ilha do Retiro. Então, assim, e no meio disso tudo aí, tem a final do Pernambucano, que daqui a pouco eu vou falar, que agora já temos data. Finalmente temos data para a final do Campeonato Pernambucano, tá? Mas assim, é pedreira, pedreira. Tem acontecido no esporte ultimamente, a gente costuma dizer no futebol o seguinte, quando algo acontece 3 vezes de forma, digamos, consecutivas, isso já vira um padrão da equipe. E nos últimos 3 jogos o Sport tomou 3 gols de jogada aérea muito parecida. Falta quase do mesmo lugar, né, da intermediária, entrando e saindo gol. Eu queria chamar a atenção para o torcedor, antes de chamar o VT, para duas questões. Primeira, positiva. O Sport se posiciona corretamente. A gente vai ver que ou o jogador fica no impedimento ou fica muito próximo do impedimento. Então está bem posicionado. Mas falta atacar a bola. Tem superioridade na zona da bola, mas ninguém ataca a bola. Vamos ver os lances aqui. Deixa eu mostrar aqui para a galera. Deixa eu me movimentar aqui. Olha, primeiro, o posicionamento da defesa do Sport ali está correto. Linha muito bem traçada, só que há um desajuste lá na marcação do Hereda. O Hereda fica um pouco na frente e acaba dando condição de jogo para o jogador da equipe do Fernandinho, o Retrô, fazer o gol. Mas veja, posicionamento correto. Mas aí a bola sai e dá para perceber 3 jogadores do Sport próximos do Fernandinho, 2 muito perto. Aí não dá, né? Aí não dá, assim. Cara, o Fernandinho, é porque assim, eu queria que todo mundo tivesse a experiência de conhecer os jogadores. Eu entrevistei alguns jogos esse ano o Fernandinho, né? Comentei alguns jogos dele também no campo. Inclusive, no último jogo eu entrevistei o Fernandinho no final do primeiro tempo. Cara, tipo, um pouco menor do que eu. Sabe? Um pouco menor do que eu, assim. Eu tenho 1,78 m, né? O cara é um pouco menor do que eu, velho. Então, assim, não é um jogador de alta estatura. Aí você vê que tem jogadores de alta estatura. Ele consegue se posicionar melhor do que os zagueiros do Sport. Então, assim,
O posicionamento é interessante, mas assim, dando espaço pro cara, né? Vamos ver a conclusão do Cabral aí. Ninguém ataca a bola, a gente pode soltar o lance. Não é nem altura, pra mostrar... né, Cabral? Não. Posicionamento do Fernandinho. Posicionamento, o Fernandinho nem precisa subir tanto. Ele acaba só se antecipando ali, e aí tem o pedido de impedimento que não foi. Aqui no jogo do Vitória, o lance até foi impedimento, por pouco o árbitro não marcou. O Sport acabou tomando o gol, mas estava um pouquinho... 3 caras ao redor dele, né? Mas houve um erro de arbitragem, mas a gente vê a mesma sequência. Posicionamento correto, tanto que o jogador do Vitória estava um pouco avançado, mas olha, tem 3 jogadores do Vitória, do Sport, contra 1 do Vitória. Depois a bola sobra para 1 do Vitória contra 2 do Sport. Então falta essa ação, falta a iniciativa. E aconteceu a mesma coisa contra o Santa, só que esse gol acabou sendo anulado por impedimento, mas foi o mesmo caso, bem posicionado. Tem 2 jogadores, vamos saltar o lance, 2 jogadores na frente do William Alves. Ninguém pula, ninguém salta. Só o William Alves é que salta, a gente pode soltar o lance aqui para ver. Tem 2 jogadores do Sport, olha só. Nenhum pulou. E aí o William Alves foi lá, em cima, no cabeceio, meteu a bola para dentro. Paciência, me parece que o Sérgio Oliveira. Nenhum dos 2 pulou na bola. Então, acabou acontecendo o gol do Santa. Então, a mesma coisa. O posicionamento correto, deixa os jogadores em posição de impedimento, que é muito interessante, é bem coordenado, bem trabalhado, mas está tomando o gol de jogada de bola alçada, porque não está faltando exatamente o ataque à bola. 3 vezes consecutiva, virou um padrão de defeito. O Sport tem que começar a trabalhar para evitar isso, porque na Série A não vai perdoar mesmo. Pois é, cara, assim, perfeito o comentário do Cabral. Inclusive, é um ponto que eu não tinha me atentado, realmente. Não sei se você tem se atentado, já comenta aí, mas já acaba sendo uma falha defensiva muito forte, né? E o João Silva é um jogador de alta estatura, o próprio Chico também é um jogador de alta estatura, o próprio Hereda também, né? O Cariús. Então, assim, não dá para aceitar isso. E Série A, cara, Série A é aquilo. Cada jogo tem que ser encarado realmente como uma final. Se você não encarar cada jogo como uma final, a Série A ela não perdoa. Ainda mais que a gente sabe qual é o Campeonato do Sport. Tá? Não vão nessa ilusão. O Campeonato do Sport é um campeonato para se manter, para não cair. Não vão nessa história de que o Campeonato do Sport é brigar por uma Sula. Cara, o Campeonato do Sport é brigar para não cair. Se sobrar uma Sula, lindo. 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 Acabou o campeonato, a primeira divisão, o Sport se manteve na primeira divisão e de quebra garantiu uma vaga na Sula. Lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Coisa mais linda do mundo. Mas se ele terminar na primeira divisão, acabar o ano não cair, isso por si só já é um título para o Sport. Porque a gente sabe da disparidade financeira, o Sport montou um bom elenco, mas ainda não está encaixado, assim como eu acho que você também concorda que ainda não dá para confiar nesse time. A gente não sabe quem é o time titular do Sport. Eu não sei. Se você souber, comenta aí. Eu não sei. Talvez eu possa falar para você aqui, você para mim aqui, o que a gente quer que seja. Mas a gente não sabe ainda o que é. Então, é uma situação que o Sport precisa primeiro se manter na Série A. Aí, ano que vem, mantendo uma espinha dorsal, tendo mais grana, se mantendo na Série A, né, contratando mais jogadores ainda de mais qualidade do que ele já contratou, porque esse ano ele contratou jogadores de qualidade. Aí começa a se pensar em coisas maiores. Mas esse ano é um campeonato se mantendo pela divisão. E assim, o que tem de bola na área, irmão, o Campeonato Brasileiro vai ser um varreio se continuar tendo esses vacilos aí. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha, concorda, discorda do comentário do Cabral Neto, concorda, discorda de algo que eu falei, comenta aqui, vamos debater. E é claro, daqui a pouquinho eu tô voltando com mais um conteúdo para vocês. Um abraço, até já, tchau, tchau.